Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender a usar o VBA para filtrar dados em várias colunas. Estou aqui com uma base de dados, o exemplo que eu tenho usado aí para fazer as operações de filtro no VBA. Então o objetivo agora é filtrar informações em mais de uma coluna. Então vamos lá na guia Desenvolvedor, Visual Basic. Vou inserir um módulo. Vou chamar essa macro de filtrar várias colunas. Vamos começar filtrando apenas a primeira coluna, com um autofilter aqui, usando as informações do Carlos Justo. Campo 1, que é a coluna 1, e o critério, vou colocar igual Carlos Justo. Executando aqui, a gente tem lá 33 registros para o Carlos Justo. Agora, se eu quero Carlos Justo e o item borracha, por exemplo, a gente pode copiar essa linha, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui trocar o campo, então agora eu quero o campo 3, sendo o item borracha. Executando o código, a gente tem agora, diminuiu a quantidade de registros, porque agora é Carlos Justo e borracha. Quando a gente trabalha em colunas diferentes, é o operador E. Então tem que ser Carlos Justo e o item borracha. E aí você pode ir repetindo a linha, trocando as colunas e os critérios. Um outro exemplo seria, por exemplo, aqui na quantidade. Vamos colocar como eu quero exibir só as quantidades maiores que 20. Já copiei essa linha aqui, colo. Agora eu quero coluna 5, que é o campo 5. E o meu critério agora é maior do que 20. Então agora ele tem que ser Carlos Justo, tem que ser borracha e maior do que 20. Vamos executar. Nós temos agora Carlos Justo, borracha e aqui maior do que 20. Eu deixei aqui a data por último, não tem problema aqui de ordem, tá? Fui aqui, vendedor, item, essa ordem aqui não influencia no código. Novamente eu vou colar no Ctrl+V. Agora eu vou usar coluna 2, que é a coluna de data. E o critério vai ser o seguinte, ó. A gente tem aqui 2/10, 26/5, 12/4. Eu não quero exibir 12/4, só a partir do dia 1º/5. Então, vou dizer que tem que ser maior ou igual 1/5/2020. Vamos executar. E aí você vai ver o seguinte, ó, ele continuou trazendo 12/4. Por quê? Um detalhe importante. No VBA, a data é diferente. Existe uma troca aqui. Primeiro vem o mês, depois vem o dia. Se você usar a data como é na interface do Excel, não vai funcionar. Então, vamos colocar como mês 5 e dia 1º. Com isso, ele identifica aqui que eu quero só a partir de 1º/5/2020. Vamos executar. E agora eu tenho 2/10, 26/5. Sempre lembrar de trocar essa ordem aqui. No VBA é diferente. Mês primeiro, dia depois. E aí você pode ir adicionando várias colunas. Se você tiver muitas colunas aqui, com vários critérios, a gente pode facilitar essa leitura do código aqui, diminuir aqui para ficar uma coisa mais estruturada, para visualizar e também para futuras edições. A gente pode utilizar aqui, ó, a instrução if. Repara que o range A1 repete em todos. A gente não precisa dele repetindo aqui. Pego ele aqui, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, e depois eu tiro ele daqui, ó. Fica só com o ponto. Porque eu estou dizendo que tudo que eu estou fazendo aqui é com o range A1. E no final a gente fecha ele end with. Um tab aqui, que a gente visualiza melhor. Então, com isso, ó, vamos limpar o filtro. A gente tem aqui um código melhor para ler e também facilita futuras edições. Você não precisa ficar repetindo
o range é 1, que ele é para todos estes daqui do filtro. Então chegamos ao final da aula. Nessa aula você aprendeu a filtrar dados em várias colunas, usando a programação VBA. Então fizemos aqui uma primeira linha de comando, depois você pode ir copiando e colando e trocando o número da coluna, que no caso aqui é o campo, e o critério. E não esquecer de que aqui no ambiente do VBA, a data se comporta de forma diferente. Primeiro é o mês, depois o dia. Fazendo assim, ele vai de acordo com o que está na interface do Excel. Um grande abraço e até a próxima aula.